Boa tarde, meu nome é Maria Eliane Blasquez Silveira, sou professora do curso de Direito da Unicamp, do campus de Alegrete, e mestrando em Direito Ambiental pela UFRGS. Meu trabalho apresentado na jornada de pós-graduação do Congrega é Descaminhos Ambientais, o desafio de incluir as áreas rurais no plano diretor do município. Este tema, ele traz em si uma discussão. Não são todos os municípios que concordam que a área rural deve estar incluída dentro do seu plano diretor. E, em razão disso, a maioria ainda não inclui diretrizes específicas e determinadas abrangendo a área rural. Geralmente, a área rural é tratada dentro do macrozoneamento, mas sem diretrizes pontuais e específicas para cada realidade local. Dessa forma, o questionamento é essa exclusão do poder público, essa sua omissão em descumprir o comando que é determinado no Estatuto da Cidade, qual seja de incluir todo o município e ser identificado, ser visualizado como um todo. Isto traz para o habitante campesino uma diferenciação na forma em que ele recepciona e tem a possibilidade de exercer os mesmos direitos que o habitante da zona urbana. Dessa forma, o questionamento é: poder público municipal, ao descumprir o comando legal de incluir a área rural no seu planejamento, está descumprindo o exercício do direito à cidade de seus habitantes? Isto é, ele está excluindo o habitante rural do direito à cidade? Para que fosse alcançado aí o objetivo de responder o questionamento, foi feita uma pesquisa exploratória explicativa com abordagem qualitativa baseada na legislação federal, qual seja o Estatuto da Cidade, verificados alguns planos diretores e a doutrina especializada no assunto. A conclusão é de que a maioria dos municípios não inclui diretrizes específicas quando aborda a área rural dentro do plano diretor e trata somente superficialmente desse tema dentro dos seus planos diretores. Nós temos em Bauman que a reflexão sobre a espacialidade, tempo, padrão e escala de organização social na estruturação das sociedades planetárias e territoriais deve ser planejada. O espaço moderno tinha que ser rígido, sólido, permanente e inegociável na sua visão. Não é de hoje que a área rural não tem o mesmo olhar que a área urbana dentro do planejamento espacial do município. E esse conceito de rural, ele sempre foi objeto de debates e polêmicas em estudos sobre o planejamento territorial, de forma que a maioria dos municípios ainda trata o habitante campesino como se fosse um habitante, um cidadão de segunda classe, porque não alcança ele as políticas públicas necessárias e que são possíveis de ser estabelecidas dentro do plano diretor. Alguns municípios de grande e médio porte, como Porto Alegre, Santa Maria, Bagé e Uruguaiana, trazem dentro dos seus planos diretores diretrizes bem específicas, incluindo a área rural. Alguns outros não mencionam, ou quando mencionam, o fazem de forma muito superficial com relação a essa inclusão da área rural dentro do planejamento do município, deixando de atender o que determina o parágrafo 2º do artigo 40 do Estatuto da Cidade, que prevê que o plano diretor deve englobar o território do município como um todo. Nem só de agricultura e
setor produtivo primário vive a área rural, porque lá no campo moram pessoas e essas pessoas, elas precisam ser atendidas pelos serviços públicos, precisa elas ser alcançadas os serviços de saúde, de educação, de saneamento. É necessário que se faça o planejamento do descarte dos resíduos que são produzidos na área rural, e todo esse planejamento ele deve vir dentro do plano diretor, desta forma, atendendo o que determina o Estatuto da Cidade. É possível inserir, por exemplo, dentro do plano diretor, para que haja o ordenamento municipal e o planejamento, diretrizes quanto a controle do processo de chacreamento, controle e planejamento da expansão do perímetro urbano, atuação no licenciamento ambiental rural, execução, análise e validação do CAR, criação e gestão de unidades de conservação e tantas outras políticas públicas e diretrizes que, conforme a área, conforme a região, conforme a vocação daquela área rural, podem ser propiciadas e já determinadas expressamente no plano diretor, para que torne-se política de Estado e não somente política de governo, todas as diretrizes que são direcionadas para essa área quando da eleição de um novo gestor público. A metodologia utilizada para este trabalho foi exploratória explicativa, com o escopo de investigar a bibliografia e documentos e analisar a legislação com relação aos planos diretores e à inclusão da área rural dentro do planejamento municipal, para que fosse possível verificar se o direito à cidade do habitante campesino está sendo obedecido, está sendo observado dentro desses planos diretores, e também a pesquisa explicativa, porque é uma consequência lógica da exploratória, com a que essa pesquisa teve abordagem qualitativa, com ênfase em pesquisa bibliográfica e na lei, e na doutrina especializada sobre o tema. Foi identificada a necessidade ou não de incluir a área rural dos municípios em seu plano diretor, para atender aos direitos de todos os seus habitantes, tanto urbanos quanto rurais, e a responder ao questionamento proposto. Em conclusão, o Estatuto da Cidade determina que o município deve ser visto como um todo, abranger em todo o planejamento tanto a área urbana quanto a rural, de forma a alcançar aos seus habitantes o direito à cidade e tratar de forma isonômica a todos. A partir da revisão dos planos diretores dos municípios, que estão sendo ainda realizados, a sua maioria começa a incluir a área rural no ordenamento de forma mais ou menos detalhada. De forma mais detalhada, nós temos municípios como Porto Alegre, Santa Maria, Bagé e Uruguaiana, que trazem diretrizes bem específicas sobre a área rural, embora nos demais, ainda de forma incipiente, estão sendo tratados e de forma superficial em alguns deles, somente com menção à área rural, sem trazer as tratativas necessárias para que seja possível trazer a todos os seus habitantes o atendimento ao direito à cidade e, dentro dele, aí atender ao princípio constitucional da igualdade para todos. Desta forma, o meu trabalho trouxe aí, então, a pergunta, da necessidade da inclusão da área rural dentro do plano diretor e se a omissão pelo gestor público desta inclusão traz prejuízo ao exercício do direito à cidade dos habitantes da área rural. Muito obrigada.